Pessoal, boa noite. Como eu havia dito para vocês na semana passada, a gente vai falar agora um pouco sobre a conclusão do assunto relacionado à segmentação de mercado, tá? Especificamente sobre os tipos de segmentação que são mais utilizados, tá? Então, a gente começa pela demográfica. A demografia é o estudo do ser humano, do indivíduo, tá? Então você pode segmentar, por exemplo, por faixa etária, tamanho das famílias, sexo, estado civil e assim por diante. Vamos lembrar que a segmentação é colocar num grupo pessoas que têm características semelhantes, tá? Então, a demográfica normalmente ela está presente em todos os tipos de segmentação, mas como a gente vai ver um pouco mais para frente, ela ainda é muito superficial, tá? A socioeconômica, que está relacionada à questão do poder aquisitivo, do poder de compra que as pessoas têm, que está relacionada à escolaridade também, porque normalmente as pessoas com maior escolaridade são aquelas que têm maior renda, tá? Então você faz essa segmentação também, esse corte no universo, através desse tipo de segmentação. E você tem a geográfica, que ela é bem simples também, superficial, que quando a gente separa simplesmente pela região que essas pessoas estão. Então é bem comum a gente perceber que o hábito de consumo de alguém que vive no norte é diferente de alguém que vive no sul do Brasil. Então percebam que a demográfica e a geográfica normalmente elas estão presentes em todas as segmentações, só que elas são muito superficiais, tá? Então a gente precisa se aprofundar um pouco mais. Então a gente começa a entender algumas questões mais importantes, como benefícios. Quais são os benefícios que uma pessoa quer com relação a determinado produto? Tem gente que gosta mais de qualidade, tem outros que querem saber mais sobre praticidade. Então, o importante é que a gente tenha empresa que atenda todos os grupos e todos os segmentos que estão aí presentes no mercado, tá? Então, a por benefícios é uma que é utilizada também com uma certa frequência. O grau de utilização ou a comportamental, tá? A gente pode trabalhar também aqui a comportamental, que é aquela, se eu vou comprar um determinado produto, por exemplo, um computador, se eu uso ele esporadicamente para fazer coisas mais básicas, eu não tenho por que comprar um notebook dos mais caros, eu posso comprar um mais barato. Mas se é uma máquina que eu vou usar muito para trabalhar, para jogar, assim por diante, é bom que eu tenha um produto que aguente mais, tenha mais durabilidade, ok? A psicográfica a gente já começa a tentar entender os hábitos das pessoas, os valores, de onde elas vêm. Então é quando a gente faz uma análise, por exemplo, nós podemos fazer esse exercício entre nós, dá uma olhada na sua formação, sua educação, quais são seus hábitos de consumo que são associados à sua personalidade, ao estilo de vida que você tem. Então tudo isso é muito mutável e é importante porque com a segmentação psicográfica você começa a se aprofundar naquilo que é importante para entender, traçar o perfil do indivíduo e montar os segmentos de uma maneira mais eficaz, ok? E para terminar hoje, quando a gente fala de nicho, o que é o nicho, tá, pessoal? Normalmente o nicho é algo inédito, ele é um subsegmento, ele está dentro de um segmento, mas ele atende a um grupo muito específico de pessoas. Então, é muito normal as pessoas usarem a palavra nicho para qualquer tipo de aglomeração e está errado. O nicho normalmente ele está associado a algo que é inédito. Quando esse serviço, esse produto se torna comum, ele deixa de ser nicho e se torna um segmento, tá? Então, o nicho, por exemplo, agora já está mais comum, mas se a gente pegar dentro do setor de alimentação, um nicho de mercado que vem crescendo e já está se tornando um segmento, são aqueles alimentos orgânicos, alimentos destinados àquelas pessoas que têm essa necessidade mais de comer comidas e produtos mais naturais. Você pode ter também um nicho de mercado, a questão dos alimentos para veganos e assim por diante, tá? Então, é um subsegmento que a gente tira de um segmento já estabelecido que está associado a algum tipo de ineditismo, ok? Então, é importante depois que eu fizer isso, que eu traçar bem o perfil das pessoas que eu quero trabalhar, que eu quero atingir, entender onde essas pessoas estão, que é o nosso mercado-alvo, tá?
Então vamos fazer um exercício bem rápido aqui. Eu faço uma segmentação demográfica que meu produto ou serviço é voltado para pessoas de 18 a 25 anos, tá? Vocês concordam comigo que a gente tem pessoas de 18 a 25 anos em vários lugares do mundo, certo? O meu mercado-alvo vai ser onde eu posso atingir essas pessoas de 18 a 25 anos. Então, se eu estou no Guarujá e vou atingir um bairro específico, esse será o meu mercado-alvo, ok? E aqui é importante também que para a gente entender se o segmento é útil ou não, ele tem que obedecer esses 5 critérios, tá? São critérios importantes. Então, primeiro entender, conseguir mensurar, saber o tamanho dele, para saber se ele tem substância suficiente, um número suficiente de pessoas que possa dar viabilidade ao meu negócio. Eu tenho que ser capaz de acessar esse segmento, tá? Eu tenho que ser possível de atender, entregar o meu produto e assim por diante. Ele tem que ser diferenciável. Lembre-se que a segmentação, mais uma vez, é quando eu separo um grupo de pessoas com características similares do universo de pessoas onde eu vou atuar. Então, esse grupo de pessoas tem que ter diferenças factíveis para que eu possa considerá-lo um segmento. E eu tenho que ter a capacidade de acionar, ou seja, desenvolver programa de comunicação, conseguir chamar essas pessoas para consumir aquilo que eu estou vendendo, ok? E para terminar, falar um pouco que a segmentação está muito relacionada também à quantificação de mercado. Vamos pensar que se eu abro qualquer tipo de negócio, eu tenho que ter pessoas suficientes para sustentar esse meu negócio, para que ele seja viável, tá? Se isso não acontecer, eu não consigo desenvolver nenhum tipo de empresa em qualquer tipo de segmento, ok? E para a gente finalizar hoje, falar um pouco sobre demanda, tá? O que é demanda? Demanda é aquele ou aquele grupo que vai consumir o que eu estou vendendo, tá? E a gente tem uma classificação aí de demandas que é importante vocês conhecerem, tá? Tem alguns exemplos aí, tem 8 tipos de demanda que a gente trabalha. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês vão bem na avaliação de desempenho. Ela está bem simples, está bem relacionada a essa apostila da semana passada. E se tiver qualquer dúvida, eu já coloquei um fórum lá para vocês, para que vocês possam fazer as suas perguntas, ok? Obrigado, tchau.